Olá, tudo bom? Bom, hoje a nossa live ela vai falar sobre constelação e relacionamento afetivo. Então, para nós falarmos sobre constelação e relacionamento afetivo, a primeira coisa nós temos que entender algumas coisas sobre relacionamento. Tá? Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma imagem idealizada de relacionamento. Oi, tudo bom? O que eu quero dizer com isso? Tá? Quando nós falamos sobre relacionamento, nós precisamos entender o que significa um relacionamento para nós. Por quê? Porque como é que nós formatamos os nossos modelos de relacionamento? Através dos nossos pais, dos nossos avós, dos amigos que nós vemos, dos amigos dos nossos pais, enfim, do que nós assistimos. E muitas vezes nós idealizamos um comportamento, seja nosso ou do masculino, que não é real. E isso acaba fazendo com que a relação ela não seja uma relação clara. E as pessoas acabam tendo muito sofrimento. Por quê? Porque muitas vezes eu espero que o outro se comunique como eu me comunico. Eu espero que o outro haja como eu ajo. Eu espero que o outro funcione como eu funciono. E isso não é real. Então, nesses últimos 30 anos, de trabalhando com terapia, boa tarde, Sâmia, o que eu percebi? Eu percebi uma coisa muito interessante, que muitas vezes o maior problema que as pessoas tinham era um problema de comunicação. Como assim de comunicação? As pessoas tinham, por exemplo, vou pegar uma sessão normal de casal. Eles vêm para discutir um tópico porque aquilo chegou num ponto onde está chegando em tal grau de conflito que pode chegar até mesmo a uma separação. E aí eles pedem uma sessão para nós trabalharmos. Ok. E a primeira coisa é ouvir para entender qual é o problema do lado A e do lado B. E é muito interessante porque quando eu falo, bom, deixa eu ver se eu entendi. Então o que vocês estão me trazendo é isso. E os dois me dizem exatamente. Eu falo, tá, então qual é a dificuldade aqui? Não porque... E aí eu percebo que a pessoa, ela tá falando para ela não tá falando pro outro. Ela nem está percebendo que o outro... o que o outro está fazendo ou falando. Por quê? Porque ela está num processo de reatividade. Então, lembra que quem vem assistindo as minhas lives, eu falo muito sobre a questão das emoções. Tá? O quanto nós reagimos, não ao que nós estamos vivendo, o quanto nós reagimos em relação ao que nós imaginamos que está ocorrendo. Tá? Então, se eu, dentro de mim, vamos falar de uma coisa muito simples. Vamos imaginar que eu encontro uma pessoa muito parecida comigo. Conheci uma pessoa, ele é amigo de uns amigos, somos da mesma cidade, somos brasileiros, nós temos a mesma religião, nós somos espiritualistas. Só que eu trago uma carga de relacionamentos e de memórias de como foram os relacionamentos dos meus pais, como foram os relacionamentos dos meus avós, e ele também. Ou ela, para quem se relaciona, porque na verdade, quando nós falamos em relacionamento, eu queria que vocês tivessem muito claro, não importa se é um homem com um homem, uma mulher com uma mulher ou um homem com uma mulher. Relacionamento é relacionamento. Alguns anos atrás eu estava num evento e uma pessoa chegou para mim e me perguntou se eu era especialista em relacionamento homoafetivo. E eu olhei para a pessoa e falei assim, olha, eu não atendo fantasma, eu não atendo extraterrestre que não esteja encarnado. Se for terráqueo, eu atendo. Então eu sou especialista em pessoas. Por quê? Porque nós vamos repetir os modelos. Não importa com quem eu esteja me relacionando do outro lado. Então, a primeira pergunta, se você rir, na época eu me senti numa saia justa. Porque todo mundo ficou me olhando e falei, gente, relacionamento é relacionamento. Não tem diferença. Então, vamos lá. Quais são os modelos que eu tenho de relacionamento interno? Eu venho de uma família onde as mulheres adoram a historinha da gata borralheira.
Tá? O que significa isso? Eu prefiro usar os meus exemplos, porque assim eu não falo da vida de ninguém. Tá? É um exercício nós ter sabedoria para não falar do próximo. Eu estou tentando. Então vamos lá. O que significa isso? Que sempre nós buscamos homens que nós admiramos muito e que muitas vezes estão em padrões de vida um pouquinho ou mais superior em relação à parte de cultura, de conhecimento. Tá? O que isso gera? Hoje eu busco um relacionamento de parceria, onde eu e ele estejamos no mesmo modelo. Só que o modelo que eu tenho dentro de mim é de um homem idealizado, um príncipe encantado. Quantos príncipes encantados vocês conhecem? Eu conheço muitos que são príncipes encantados, está um pouquinho difícil. Eles são encantados porque nós nos apaixonamos por eles. E aí eu fico esperando uma reação, ou um cuidado, ou um comportamento que ele não tem e que eu não conto. Então, a primeira coisa quando nós precisamos falar em relacionamento, e nós vamos dividir nossa live em duas partes. Primeiro é sobre relacionamento afetivo, que eu acho que isso é super importante. Segundo, é como é que nós podemos trabalhar isso com o Ho'oponopono ou com a constelação de relacionamentos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar coisas básicas. Quando você conhece uma pessoa com quem você quer se relacionar, e eu vou usar pessoa porque eu não sei com quem você se relaciona, tá? Até para nós não ficarmos com, é isso, aquilo. Não, com a pessoa com quem você se relaciona. Você é clara sobre o que você espera? Você é clara primeiro com você? Você é clara com ele? Você cumpre as palavras que você dá? Ele cumpre as palavras que ele dá? Por exemplo, vamos lá. Primeira coisa, quais são os seus valores de relacionamento? O que realmente é importante para você num relacionamento? Por exemplo, para mim é muito claro o que é importante para mim no relacionamento. Muitas horas de terapia, tá? Isso não veio assim, um dia eu acordei e eu descobri. E eu tô aqui exatamente para compartilhar isso com vocês. Tá? Porque senão nós ficamos achando que é uma coisa, ela conseguiu. Não, muito tempo de terapia para entender. Então vamos lá. Todos nós temos, homens e mulheres, nós temos valores afetivos, valores profissionais, valores financeiros, valores de família. O que diferencia? Então eu sou o quê? Uma pessoa, tenho dupla personalidade, múltiplas? Não, você tem valores. Mas é a forma como você vai organizar esses valores em cada área que vai te trazer determinados tipos de relacionamento ou não. Então, no meu caso, quais são os meus principais valores? Meu principal valor é amor, tá? Meu segundo principal valor é respeito. E respeito para mim é muito simples. Eu não espero que o meu parceiro goste da minha família ou goste dos meus amigos. Se ele gostasse muito, seria a família e os amigos dele. Não seriam a minha família e os meus amigos. Terceiro, confiança. O que é confiança? Confiança é eu poder confiar em você mesmo quando eu tenho dúvida. Eu sei que o que você está me falando é o que você vai cumprir. Meu quarto valor, admiração. Eu preciso admirar essa pessoa com quem eu estou. Eu preciso sentir orgulho de dizer porque o meu parceiro, o meu namorado, o meu marido, meus olhos precisam brilhar, tá? Entendeu? Exatamente, Lu. E você vai perceber, tá? Então, segura um pouquinho esses valores, você vai entender. Olha que interessante. E o meu quinto valor é sexo. Desculpa, me perdoe quem achar que casamento é maravilhoso, é tudo, mas sem a questão de química, eu estou com um amigo, eu não estou com um parceiro afetivo, tá? O que diferencia uma relação de amor para uma relação de amizade? Para ter uma amizade, eu preciso respeito, admiração e confiança. Se eu tiver isso por você, nós já temos todas as possibilidades de sermos amigos. Mas se eu tiver química, aí você sai do papel de amigo e passa para um outro papel, que não é ocupado por todo mundo. Tá certo? Existe um valor que durante muitos anos, principalmente quando eu era mais jovem, eu falava para as pessoas e as minhas amigas diziam, você é muito incongruente. Bom humor.
Bom humor é muito importante para mim. Só que nesses anos todos, acho que todos os homens que eu namorei, não foram tanto, deve ter sido 5, 6 aí, só um tinha bom humor. É assim, normalmente eu não atraio homens de bom humor. Aí você vai dizer, mas por que não, se bom humor é um valor? É muito simples. Porque mais importante do que ele ter bom humor é eu amá-lo, eu me sentir amada por ele. Mais importante do que ele ter bom humor é eu respeitá-lo e ser respeitada por ele. Mais importante do que ele ter bom humor é eu confiar nele. Mais importante do que ter bom humor é eu admirá-lo. Mais importante do que bom humor é eu querer ir pra cama com ele. Ou seja, o bom humor foi lá pro pé, né? Foi meu último valor. E aí, como é que fica? Agora, quais são os valores da pessoa com quem eu estou me relacionando? E se eu pego um homem, vamos pegar esses mesmos valores, mas que para ele, o primeiro valor dele seja sexo, depois seja admiração, depois seja respeito, confiança e amor por fim. O que vai acontecer nessa relação? Eu espero ser amada e amar. E ele espera ser desejado e desejar. Nós vamos ter diferenças de opiniões e de postura. Eu vou imaginar uma noite de sexta-feira fria, com um fondue, uma garrafa de vinho, assistindo um filme aconchegada. Ele vai imaginar uma noite de sexta-feira com uma transa que vai durar a noite inteira. O que vai acontecer? Eu vou dizer, ele só me deseja, ele não me ama. E aí nós já começamos as primeiras brigas de casais. Olha que maluquice. Então, na verdade, a partir do momento que eu tenho claros meus valores, eu consigo clarificar e falar dos meus valores para o outro. E aí entra uma outra coisa. Para cada um desses valores, como é que eu sei que eu estou recebendo, que eu realmente estou vivendo o amor? Por exemplo, vamos falar de uma coisinha que vocês sabem que sou muito prática. Então, qual é a evidência que eu preciso ter no meu relacionamento para que eu me sinta amada? A maior parte das mulheres, para se sentirem amadas, elas precisam ouvir do homem que eles as amam. Eu te amo, você é a razão da minha vida, meu amor. Pois é. Para mim, ele falar me ama ou não me ama não tem o menor valor. Eu falo pouquíssimo eu te amo. Isso não tem valor para mim. O que me importa é como ele me trata, é se eu me sinto amada, não se eu ouço que eu sou amada. E já tive durante esses anos de atendimento, vou te dar um exemplo, uma cliente que uma vez virou para mim e disse assim, meu atual namorado não me ama, mas o meu anterior me amava. Olhei para ela e falei, hello, peraí, o seu atual namorado te traiu com todas as pessoas que ele encontrou pelo caminho, esse daqui é super fiel, ele faz tudo o que ele pode por você, como é que o outro pode ter te amado mais do que esse? A Regina, o outro dizia que me amava. O que acontece? Nós estamos falando de uma mulher auditiva, eu sou uma mulher sinestésica. Então, para mim, não adianta você dizer que me ama se o seu comportamento e o que eu sinto em relação a você não estão congruentes. Se eu sou uma mulher auditiva, eu preciso ouvir. Então, vamos lá. Tá? Se eu sou uma mulher visual, eu preciso ver o teu amor. Então, as nossas evidências, elas estão muito conectadas a como eu sou e como eu me relaciono com o outro. O que significa isso? Como é que eu sei que uma pessoa me ama? Oi, Cris, tudo bom? Como é que eu sei que uma pessoa me ama? Cada um de nós tem o seu jeito, a sua evidência. A minha evidência é de uma pessoa sinestésica. O meu coração parece uma flor que abre pela pessoa. Parece que quando eu encontro a pessoa, o meu coração se abre e se conecta com o coração da pessoa e eu me alimento daquele amor. Eu sei, parece meio romântico, mas é real. Para mim é muito real. Eu sinto o meu coração abrindo. Tá? Vamos imaginar que eu seja uma pessoa auditiva. Quando eu ouço a voz da pessoa, quando ela me diz que me ama. Tá? Eu tenho uma sobrinha que é mais auditiva. Então, vira e mexe, ela diz, titia, eu te amo. E eu olho pra ela e falo, titia também.
Eu não tenho hábito de dizer eu te amo. Isso, o que me faz ter clareza que eu amo é que ela é super importante para mim. Ponto, acabou. Isso é evidência. Como é que eu tenho evidência de que eu sou respeitada? Mesmo quando a pessoa discorda de mim, ela me ouve e diz: eu entendo o que você está dizendo, mas eu não concordo por causa disso, disso e disso. Eu olho para ela e falo: legal, eu quero ir para a Rússia e você quer ir para a Venezuela. Para onde nós vamos então? Qual vai ser o nosso o nosso meio do caminho entre o que você quer e o que eu quero? E nós chegamos no meio do caminho, tá? Vamos então, já que não vamos nem para a Venezuela e nem para a Rússia, sei lá, vamos tentar ali o México. Vamos tentar ali então os Estados Unidos. Quando, mesmo não gostando dos meus amigos e não concordando, a pessoa olha para mim e diz: eu não concordo e acho que essa pessoa não está sendo legal com você. Mas é sua amiga, o que você vai fazer? E eu olho e falo: eu vou pensar, porque eu ainda não sei. E a pessoa me dá o tempo para pensar. É quando a pessoa não gosta da minha família e diz: eu não gosto da sua família. Eu falo: não tem problema nenhum, eu também posso não gostar da sua. Mas nos eventos que eu preciso ir na minha família com ele, ele vai comigo e ele respeita. Tá? Ele não agride. Desculpa, não foi esse o objetivo. Eu só tô dando um exemplo que é pra mim. Tá? Como é que eu sei que existe confiança? Confiança, lembre-se, é a minha evidência. Confiança é quando eu sei que eu posso ligar para a pessoa a qualquer momento e se ela não puder atender, ela vai me retornar. E que se eu realmente precisar, a pessoa vai deixar o que ela está fazendo e vai me dar atenção. Tá? Alguns anos atrás eu me envolvi com uma pessoa que ele viajava muito. Ele era da área comercial. Ele viajava o Brasil inteiro. Assim, era uma coisa. Eu conseguia ver ele assim um dia durante a semana e o final de semana alguns, porque ele vivia em congresso. Eu lembro que teve um dia que eu atendi uma cliente que passou por uma fase de abuso quando criança muito grande, e eu estava trabalhando isso, e foi o dia que ela me contou os abusos, e eu fiquei arrasada. Assim, eu não podia chorar na frente da cliente, óbvio, né? Não vou fazer isso, mas eu terminei a minha consulta com ela, eu estava arrasada. Eu só queria que alguém me abraçasse e dissesse que o mundo ainda era bom. Tá? Só isso. E eu lembro que eu mandei um WhatsApp para ele e falei assim: hoje eu daria qualquer coisa para você estar aqui e me dar um abraço. Ele me respondeu 10 minutos depois: estou no meio de uma reunião, não tenho como sair agora. Em 40 minutos eu estou te ligando. 35 minutos depois ele me ligou e me disse o seguinte: o que está acontecendo? Eu não estou aí, mas eu estou aqui com você. E eu falei para ele: não, atendi um caso muito difícil, mexeu comigo. E ele disse: tudo bem, eu só queria que você soubesse que eu estou aqui com você. E eu sinto muito, eu também fico muito triste pela sua cliente, mas eu não sei como ajudar. Para mim aquilo foi, extrema confiança. Ele realmente, no momento em que ele pôde, eu pude contar com ele. E foi perfeito. Ele não pegou o avião para vir para cá, ele chegou 3 dias depois. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi me abraçar e dizer assim: eu sempre vou estar com você. Isso para mim foi uma super evidência. Uma evidência de confiança é quando alguém fala uma coisa sobre mim, em vez da pessoa acreditar, ela vem conversar comigo e tentar entender o que aconteceu. Porque ela me conhece, ela sabe os meus valores. Tá? Como é que eu sei que eu tenho admiração numa relação? Muitas vezes não é porque a pessoa me diz, mas alguém chega, é apresentado, eu falo, a fulano me falou de você, realmente você é uma pessoa incrível. Gente, ele me admira. Entendeu? Isso é me sentir, como é que eu sei que eu admiro essa pessoa? Qual é a minha evidência? Essas são as pequenas coisas que ele faz.
Os pequenos gestos que me fazem olhar para ele. E olha que interessante, né? Eu sou sinestésica, eu sinto. Mas vocês perceberam que eu tenho usado muito a minha forma de olhar, a forma de ser olhado. Por quê? Porque isso passa para o outro. Alguns anos atrás, um cliente meu, ele virou para mim e falou assim, nós estávamos falando sobre valores, e ele me disse o seguinte: eu quero ter na minha vida uma mulher que me ame tão profundamente quanto você ama sua sobrinha. E eu olhei para ele e falei, como assim? Eu não entendi. Ele falou assim, quando você fala dela, os seus olhos brilham. Passou-se um ano, eu me envolvi com essa pessoa e ele olhou para mim e falou assim, agora eu quero ser olhado, eu quero que a mulher que me ame fale de mim e os olhos brilhem como você está falando quando você fala dessa pessoa. Foi no comentário que eu tinha feito e eu pensei comigo, falei, gente, olha bem, eu fiz um comentário tão bobo e ele mesmo assim percebeu a admiração no meu olhar quando eu falei. Então, a primeira coisa é, quais são os meus valores? Possivelmente eles vão ser o mesmo da pessoa que eu atraí. Por quê? Porque lembra o que o Freud dizia? Se você não fez psicologia, você não lembra, então eu vou te lembrar. Freud diz o seguinte, se você é parecido com a sua mãe, você vai casar com seu pai. Se você é parecido com o seu pai, você vai casar com a sua mãe. Nós sempre casamos com os pais. Por que ele diz isso? Por quê? Porque a nossa memória, a nossa mente, ela trabalha com modelos. Então, tá? Vou salvar assim, Lu. Nós estamos salvando todas as lives. Por exemplo, eu sou extremamente parecida com meu pai. Não só visualmente, mas emocionalmente. 60% de mim é o meu pai, os outros 40% é minha mãe. E eu brinco, nós sempre somos 60% alguém, 40% o outro. Então, se eu sou parecida com meu pai, eu já sei exatamente como são os homens que podem entrar na minha vida. E eu posso descrever. Normalmente, eles são mais reservados. Eu sou a mais extrovertida. Não é que eles não sejam extrovertidos, mas eles são mais reservados. Eles são mais profundos. Eles são pessoas que normalmente são uma fortaleza. Minha mãe é uma fortaleza. Tá? Eles são pessoas mais... Eles não são tão cheios de... Como brincava um ex-namorado, você parece um grude, porque eu sou toda italianinha, toda grudentinha. Eles normalmente não são, quem é sou eu, mas é minha mãe. Tá? Porque o meu pai é exatamente igual a mim, nós somos todos grudentinhos. Então, se eu já sei disso, o que significa isso? Significa que para eu mudar esse modelo dentro de mim, haja terapia. Tá? E muitas vezes quando eu rejeito os modelos dos meus pais, o que acontece? Eu fico tentando procurar uma pessoa diferente e quando eu vou ver é igual. Só para vocês entenderem, alguns anos atrás eu li uma pesquisa feita pelos ingleses e eles queriam descobrir duas coisas. Primeiro, por que em algum momento o bombeiro... Tá, ele olha, ele tá no meio de um incêndio, ele olha e fala assim, agora! E todo mundo sai correndo e sai, tá, da casa, sai do lugar que está. E a casa literalmente cai. Como é que o bombeiro sabe o momento certinho, tá? Certinho de sair da casa que tá caindo ou do prédio que está caindo. E a segunda coisa que eles queriam comprovar. Por que quando uma mulher ela vem de um lar onde o pai bate na mãe, ela tende a se casar com um homem que bate nela e quando ela se separa, ela casa de novo com outro homem que agride ela? Por que isso ocorre? E eles chegaram a uma conclusão muito interessante. Eletrodos, pesquisa, de que o bombeiro, ele vai lidando com fogo, então ele vai gravando na mente dele como se fossem fotos de modelos de fogo. E tem um determinado momento que a chama muda de cor, mas é tão sutil que nós que não temos essa experiência não percebemos, mas eles percebem. E quando a chama muda de cor, eles sabem que naquele momento o fogo chegou num ponto que tudo vai cair. Olha que interessante. E eles chegaram a uma outra conclusão, que mulheres que tiveram pais agressivos, quando elas conhecem um homem que ele não é agressivo, a mente diz para ela que aquilo é perigoso.
Ela não diz que é diferente. Então, por isso que nós temos tanta dificuldade de mudar. Porque o novo, na nossa mente, ele não é lido como novo. Ele não é lido como legal. Ele é lido como perigoso. Tem um desenho que saiu que... Bom, sou especialista em desenho. E que ele fala sobre medo. Eu vou pegar esse filminho, é um filme na verdade, de uma família da época das cavernas, e que tudo o pai diz, é medo, tem que ter medo, é novo, é perigoso, é novo, é perigoso. E na verdade, tá? O que acontece? Nós acabamos fazendo isso. Tudo que é diferente nós consideramos perigoso. Tá, somente com ela, engravidez 15 dias antes. Tá, já te respondo, Mônica. Então, o que acontece? Quando nós encontramos um homem muito diferente dos modelos que nós temos como mulher, ou quando um homem encontra uma mulher muito diferente, ele não consegue se identificar com ela. O que acontece é que se você for olhar para os... Mônica, vamos lá. Quando você começa a olhar, tá? Você fala, eu sou mais parecida com a minha sogra. Você pode ter valores similares, mas possivelmente a família da tua sogra, se a gente for fazer uma análise, é muito parecida com a sua, porque senão nós não conseguimos nos relacionar. Eu tô assistindo uma série, né? Bem babacazinha, bem romanticazinha, adoro isso. E é muito interessante, porque o rapaz é o cara. E todas as meninas ficam tentando conquistar ele. Elas fazem bolo, e elas fazem isso, e elas vão lá. E tem uma menina que ela é meio briguenta. E toda vez que ele tenta se aproximar dela, os dois brigam, tá? E ele se apaixona por ela perdidamente. E as pessoas falam, tá, mas o que ela tem de diferente? Eu sou mais bonita, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Tá? Por quê? Quando você vai assistindo, conforme você vai assistindo a série, você vai perceber como é a mãe dele. A mãe dele é briguenta. A mãe dele é daquele tipo, ou seja, ele vai casar com a mãe. Tá? E ele é parecido com o pai. Tá? O que acontece com isso? Já te respondo, Carol, sobre a Carol disse, meu pai é super ausente, praticamente inacessível. Quase sempre eu me envolvi com gente assim. Sim, tá? Então, segura só um pouquinho aí, Carol, só para mim fechar esse pensamento, pra gente poder... E deixa eu ver que horas são. Pronto, ainda temos tempo. Pra mim poder te explicar. Então, ok? Primeira parte entendida? Então, assim, nós precisamos entender isso. Aí nós temos uma outra parte. Tá? Que é o seguinte, quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Nossa mãe. Desculpa se vocês esperavam outra resposta. Gente, nós ficamos 9 meses dentro dessa mulher. Sem ela, nós não existiríamos. Ela é o ser mais importante do planeta para nós. Não tem essa de meu pai é importante, mas ele sempre vai ser a terceira pessoa da minha vida. Eu sou a primeira, mamãe a segunda, ele é o terceiro. Se mamãe não me der permissão para me relacionar com o papai, eu também não tenho permissão para me relacionar com o masculino de uma forma boa. Exatamente, Mônica. E aí o que acontece? Por que a constelação, eu sempre falo dela e todos os meus trabalhos envolvem um pouco de constelação? Por quê? Porque eu preciso da permissão da minha mãe para não repetir a história dela. Tá? Sim, exatamente, Mônica. Então, o que acontece? Se eu tenho uma mãe que ela não foi feliz no casamento, como é que eu posso ousar ser mais feliz do que ela no meu casamento? Primeiro lugar, como? Se a minha mãe não teve um homem presente, como é que eu vou ter um homem presente na minha vida? Então, de certa forma, o nosso amor por ela é tão forte, é tão grande, tão grande, que nós entramos ou num amor profundo ou num ódio profundo. Tá? Por exemplo, isso que a Mônica falou das deusas, o que acontece? Nas deusas é um trabalho totalmente focado na mãe e no teu feminino, mas principalmente nas heranças que nós trazemos de lá. Se eu venho de uma herança, por exemplo, onde as mulheres foram muito submetidas, muito maltratadas, como é que eu vou entender na minha cabeça
de que elas sofreram tudo isso para que eu fosse mais feliz do que elas. Então, Sâmia, o primeiro passo em qualquer processo é a consciência. Por quê? Porque sem a consciência nós não conseguimos mudar as coisas. O segundo passo, aí é o processo de mudança. Por isso que quando nós fazemos um processo de autoconhecimento, é muito importante que além do processo de me conhecer, eu também tenha processos de mudança dentro desse trabalho. Então, se eu faço um processo de uma terapia onde o objetivo é só autoconhecimento, você vai ser PhD na sua vida e não vai mudar tanto quanto você poderia. Por isso que é muito importante, cada vez que eu tenho um aprendizado e um conhecimento, tá? O que acontece? Eu preciso aplicar isso à minha vida. É como se eu fosse na academia e não fizesse fosse na escola ou estudasse inglês, não fizesse exercícios em casa. Eu vou falar o mínimo. Tá? Eu não acelero o meu processo. Quando a pessoa busca o oposto da família, mas nunca é feliz, ela não é feliz porque enquanto ela não acolher, Daniela, a família dela no coração dela, ela não pode ser mais feliz do que a família. Se eu acho que meu pai não amava minha mãe, como é que eu vou me permitir ser amada por um homem? Por exemplo, na minha casa é uma família muito tradicional. Tá? O melhor carro é para mulher. Eu lembro do meu pai me dizendo, se alguém entrar no... O meu carro sempre foi melhor do que o do meu irmão. Por quê? Eu sou mulher. E ele dizia, se alguém entrar no seu carro, algum ladrão, joga o carro num carro de polícia no poste, mata o cara, porque você é muito precioso. O meu irmão, ele dizia, você tem que ser mais cuidadoso. O meu carro não podia furar o pneu à noite, porque eu sou mulher. Tá? Ou seja, você vai dizer, você veio de uma família machista. Sim, super protegida. Que tipo de homens que eu encontro? Homens que normalmente são possessivos, são autoritários e me protegem. A questão é como eu vou lidar com eles. Tá? A minha mãe lidava com meu pai bem, então eu lido com eles bem. Isso daí não tem o menor problema. Eu não vou ficar prisioneira dele porque ele é assim. Vai fazer o quê? Quer cuidar de mim? Cuida do jeito que eu permitir. Aí você vai dizer, Regina, não é assim. É, porque depende dos modelos que nós tivemos. Ok? Então, quantas de vocês realmente têm claros os valores de vocês e contam isso para os seus parceiros? Por exemplo, eu sou péssima para relacionamento, segundo algumas amigas. Porque a primeira vez que um cara me convida para sair, em algum momento, eu vou olhar para ele e falar, então, vamos lá. Você quer me conhecer melhor, né? Então, tem algumas coisas que você tem que saber antes. Porque são questões que para mim são inegociáveis. Eu sou uma pessoa muito fácil de se lidar. Tá? 10% da relação é inegociável, 90% nós negociamos. E a pessoa olha pra mim e fala assim, você é maluca, né? Eu falo, não. Se você me trair, e trair significa o seguinte, se alguém, homem ou mulher, tá? Colocar a boca ou a mão no seu corpo, com intenções sexuais, você está me traindo. Fui clara com você? Quer sonhar, quer assistir filme, quer ir pro banheiro se masturbar? Vai na boa. Mas traição envolve outra pessoa. Segundo, se você me agredir fisicamente, não tem o que conversar. Você deixou de me amar, você tá me odiando, você vai me matar. Esquece, a regra é simples. Então, pense 10 vezes antes de deixar o seu humor ou o seu gênio dominar a relação. Terceiro, se você me desrespeitar, eu vou entender que você não me ama. Você pode discordar de mim do que você quiser. Tá? Quarto, o dia que eu parar de confiar e de te admirar, se eu perder o respeito, a admiração ou a confiança, um desses três, a nossa relação já está por um fio, para não dizer que está por meio fio. Então, eu sou uma pessoa fácil de se relacionar, mas essas regras não são negociáveis. Tudo bem? Se quiser pensar, vai para casa, pensa, depois me liga. Aí você vai dizer, sempre namorei. Isso nunca me impediu de namorar. Mas, óbvio que as pessoas, o que as mulheres falam? Se você me trair, eu termino. Aí o cara trai, ela chora, ela fica mal, ele implora e ela volta.
Eu sou uma pessoa fácil de conviver, mas meus 10% não são fáceis de conviver. Eu termino. Porque eu vou perder o respeito, eu vou perder a confiança, eu vou perder a admiração, eu vou transformar a vida dele no inferno. E a minha também. E aí eu vou deixar de amá-lo. Porque se eu não me amar, eu não posso amá-lo. Então, quantas pessoas realmente têm claro os seus valores? Ah, Regina, mas isso é muito preto ou branco. Tem N situações. Sim, tem N situações. Por isso que nós temos que ver o que vale pra gente. Se você perdoa, você não vai ameaçar de não perdoar. Porque você vai perder a tua credibilidade. Então, se eu fosse uma pessoa de perdoar fácil, eu nunca falaria isso. Por quê? Porque eu sei que eu iria perdoar. Então, eu já nem vou criar um problema para não ter um problema. Então, nós não somos claros nos nossos valores conosco. E aí, automaticamente, não somos com o outro. E o outro também não. E aí, vira uma salada mista. Ou seja, para manter um relacionamento, eu preciso ter claro meus valores. Eu preciso ter claro como é que é o relacionamento dos meus pais. Para eu saber exatamente que tipo de homem, que tipo de relação eu vou atrair. Regina, foi mal. Já estou casada há 20 anos e faço o que agora? Muito simples. Vamos realinhar o casamento de acordo com aquilo que for bom para vocês. O que está funcionando, mantém. O que não está funcionando é o que vai ser trabalhado. Como é que eu posso, igual a Samia perguntou, como é que eu mudo isso? Tá? Você pode mudar isso, primeiro, acolhendo dentro de você e se perdoando por não aceitar a relação dos seus pais. Faz o Ho'oponopono, não é para os seus pais, é para você que não aceita aquela relação. Para você que se permitiu passar por situações que te magoaram. Tá? Faça o Ho'oponopono para você, pelas mulheres da sua família que não tiveram bons relacionamentos, pelas mulheres que não tiveram permissão de ter bons relacionamentos. Tá? Eu tô dando uma técnica para você trabalhar sozinha. Tá? Trabalhe o Ho'oponopono em relação à clareza do que você quer. Não tenha medo de pedir. Ah, mas aí eu quero um príncipe encantado, ele não existe. Ok, se você for uma princesa encantada, você vai encontrar um príncipe encantado. Porque eu também tenho que dar na mesma proporção. Lembra a terceira regrinha da constelação? Equilíbrio entre dar e receber. Há um tempo atrás eu li uma metáfora que eu achei muito interessante. E que eu acho que cabe aqui quando nós falamos em relacionamento. Diz que tinha uma vila e tinha um rapaz que ele dizia para os amigos que ele só iria se casar quando ele encontrasse a mulher perfeita. Tá? E os amigos, como assim a mulher perfeita? E os amigos foram casando e ele não. E aí ele decidiu que ele ia viajar pelo mundo à procura da mulher perfeita. E ele passou 2, 3 anos viajando. Quando ele voltou, os amigos chegaram para ele e falaram: e aí, encontrou a mulher perfeita? Cadê a mulher perfeita? E ele olhou para os amigos e disse: então, tá? Quando eu saí daqui, 6 meses depois, eu cheguei numa vila e tinha uma mulher linda. Era a mulher mais linda que eu já tinha visto na minha vida. E eu pensei comigo, encontrei a mulher perfeita. E eu fui até lá. E aí eu fui conversar com ela, eu fui conhecer a família. E aí eu percebi que ela era linda, mas ela só era linda. Ela não sabia cozinhar, ela não sabia cuidar da família, ela não era perfeita. E aí eu tomei a decisão de que eu ainda iria continuar procurando, porque se eu tinha encontrado ela, deveria existir alguém mais perfeita. E aí eu cheguei na segunda vila, 6 meses, 1 ano depois, e encontrei a segunda mulher. E ela era mais linda que a primeira, se é que isso era possível. Ela era uma pessoa que ela era incrível. E aí eu fui conhecê-la e eu me encantei por ela. Só que ela não queria ter filhos. E para mim ter filhos era muito importante. Então eu pensei comigo, se eu já encontrei a primeira, achei que era perfeita, encontrei essa que é mais perfeita, eu vou encontrar uma terceira que é mais perfeita ainda. E aí 1 ano depois eu cheguei numa vila e lá tinha uma mulher que ela era perfeita. Ela era mais linda que a primeira. Ela era uma pessoa super bondosa, todo mundo na vila gostava dela. Ela era inteligente, ela era uma boa dona de casa, ela era culta, ela era linda.
aquela era a mulher perfeita. E aí um dos amigos olhou para ele e disse: e por que você não casou com ela? Ele olhou para o amigo e disse: muito simples, ela também queria um homem perfeito. E eu esqueci que para buscar a mulher perfeita eu tinha que me tornar perfeito antes. Entendeu? Então nós sempre vamos encontrar as pessoas de acordo com aquilo que nós vibramos. Aí tem um outro detalhe que eu até marquei, eu tô com um caderninho aqui com os itens que eu quero falar com vocês hoje. E que quem faz trabalho de terapia comigo já me ouviu falar disso, mas eu acho que está na hora de eu falar um pouquinho mais disso. Nós queremos muito um homem que tenha um conceito de espiritualidade. Por exemplo, para mim é muito importante isso, porque eu sou espiritualista e dentro da minha lista, depois do sexo, também vem a espiritualidade. Eu preciso de um homem que ele entenda o quanto isso é importante para mim, o quanto isso faz parte de mim. Eu sou intuitiva, eu sou como todas vocês que estão me ouvindo, todas as mulheres que estão me ouvindo. Eu sou intuitiva, eu tenho sexto sentido, eu tenho os meus lampejos de intuição, de percepção de futuro, sou igual a vocês. Então eu preciso de um homem que acolha isso numa mulher e ache que isso ok, e que se permita evoluir comigo. Só que nós temos um problema, eu tenho estudado isso há um tempo. Vocês já perceberam que quando uma mulher vai ter um bebê, nós dizemos ela vai dar à luz? Por que nós dizemos que ela vai dar à luz? Porque na verdade nós criamos luz. No planeta, o ser feminino é o único que cria luz. Ou seja, nós somos capazes de gerar uma vida. Mas vocês já perceberam que nós não geramos uma vida sozinha? Nós precisamos do masculino para gerar uma vida. Mesmo que é o nosso corpo que vai dar tudo para o bebê. Mas sem a participação do masculino, não existe bebê. Nós precisamos do masculino para nós podermos criar vida. Então imagina isso em relação à espiritualidade. Se a mulher ela tem, até pelas nossas percepções, por nós termos essa capacidade de criar luz dentro de nós, e a luz se diz um bebê, uma vida. Tá? E o homem não. Mas sem o homem nós não materializamos a nossa luz. Sem o homem eu sou uma luz sem propósito. Quando nós falamos em filhos, vamos deixar isso claro. Tá? E na espiritualidade também. Eu posso ser uma mulher saudável, tal. Se eu não tiver um homem, eu não tenho filho. Ah, Regina, mas você está dizendo, olha bem, hoje nós podemos comprar. Sim, mas mesmo assim ainda dependemos de um homem. Não adianta eu pegar uma mulher que eu ame profundamente, que eu e ela não vamos criar luz. Nós nunca vamos gerar um bebê. Por quê? Porque nós precisamos da complementação do masculino. Então, nós temos uma capacidade de evolução espiritual homérica. O masculino ele tem uma capacidade de materialização incrível. Entendeu? Ou seja, se eu quero um homem evoluído, eu preciso compartilhar a minha evolução com ele. Porque se eu não compartilhar, ele não vai evoluir sozinho. Nós evoluímos muito, nós já temos essa capacidade inata. Nascer mulher nos dá a capacidade de criar luz. Você não precisa fazer nada, mesmo a que não faz nada, ela já tem a capacidade de criar luz. O homem nunca vai ter essa capacidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, dentro da minha linha de pensamento, eu acredito que nós temos, todos nós, o que vocês chamariam de alma gêmea, o que eu chamo de complemento divino, que pode ser uma pessoa encarnada ou não encarnada, nós nunca sabemos como é que está o nosso planejamento aí estelar, né, divino. Então, quantas vezes você nas suas orações compartilhou a sua luz, a sua evolução espiritual com esse parceiro divino? Porque vocês já perceberam que tem mulheres que são brilhantes, mas elas não conseguem materializar nada? Elas são incríveis, mas na hora de ganhar dinheiro, a coisa não flui. E que tem homens que eles não são tão brilhantes e eles conseguem ganhar mais dinheiro do que nós? Ah, Regina, olha bem. Gente, observa. Quantas mulheres, quantas médiums, quantas mulheres espiritualizadas vocês viram se tornarem ricas? E quantos homens espiritualizados conseguiram se tornar ricos e se perderam? Por quê?
Porque nós precisamos do equilíbrio. E nesse equilíbrio é muito importante nós termos isso. Então, se eu quero um parceiro evoluído, se eu quero um parceiro que caminhe junto comigo, eu preciso começar também a compartilhar isso. Eu posso compartilhar fazendo como algumas clientes minhas que, nós vamos receber passe, nós vamos agora fazer reiki. E o parceiro vai junto, se permite ser levado. Ou eu posso fazer isso, se eu estou sozinha, nas minhas orações, compartilhando essa luz para que essa pessoa, onde quer que esteja, evolua. E para que isso me possibilite materializar. Olha que maluco. Vocês vão dizer, meu Deus, essa mulher enlouqueceu. É quase isso. Mas todas as minhas clientes que estão num relacionamento, os relacionamentos têm estado muito bom. Porque eu trabalho muito essa questão. Eu não posso ter um parceiro que eu não qualifique ou eu não compartilhe. Se eu quero um homem perfeito, eu tenho que ser uma mulher perfeita, dentro do que é perfeito para mim. Então vamos lá. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, eu posso fazer o Ho'oponopono para mim, por exigir do homem o que ele não pode dar e me perdoar por às vezes eu também não querer colaborar com ele. Porque às vezes dá muita raiva. Tem alguns homens que a gente fala, não quero não. Mas, na verdade, comecem a criar o hábito de, na noite, quando você vai dormir, ou de manhã, quando você medita, ou quando você reze, a poder compartilhar. Eu vou dizer como eu faço, tá? Mas vocês vão ter que descobrir o jeito de vocês de fazerem. Eu tenho o hábito de, antes de dormir, eu não sei se vocês estão ouvindo, tem uma musiquinha tocando aqui no fundo, que é, se você colocar no YouTube 528 Hz, 528 Hz, vai vir um mantra, na verdade só música, até só frequência. Nós funcionamos por frequências, que é a frequência do milagre, para aumentar nossa energia positiva. Então, como é que eu faço? Normalmente eu coloco essa música para tocar por um período, 1 ou 2 horas, enquanto eu durmo, e depois eu coloco para não repetir e ela toca uma vez. Então, nas minhas orações, quando eu estou terminando, eu falo, olha, onde quer que esteja esse meu complementar divino, seja você quem for, agora eu compartilho com você a minha luz. Eu compartilho com você a evolução que eu estou tendo. E eu peço que você me ajude a materializar o que eu preciso materializar. Porque a nossa relação é uma relação equilibrada. Eu te dou luz e você me ajuda na materialização. E a minha vida e a sua pode ficar, seja juntos ou separado, nós podemos ter uma vida melhor. E é muito interessante, eu ouvi isso esse ano e eu fiquei encantada. Um cliente me disse o seguinte, um homem. Ele falou assim, depois que eu comecei a fazer terapia com você, eu estou começando a perceber a minha capacidade de amar. E eu consegui encontrar uma mulher que realmente eu nunca senti o que eu sinto por ela. E eu comecei a rir, né? Falei, lógico, eu estou aqui trabalhando você como o masculino deve ser trabalhado, com a consciência do amor. É só isso. Aí ele começou a rir e falou, só isso? Eu só tô aprendendo isso agora? E eu achei o máximo. Porque, olha bem, é um masculino curado. Tudo bem? Então, eu posso fazer isso. Opa! Gente, como o tempo passa rápido. Só temos 10 minutos. É muito corrido isso daqui. Ou eu que falo demais. Então, vamos lá. Esse é um ponto. Outro ponto eu vou dizer o idealizado. E nós vamos fazer o que é possível, tá? Há uns 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com constelação, eu estava trabalhando com constelação fazia uns 3 ou 4 anos. Veio trabalhar comigo uma mulher dos seus 45 anos, que a vida afetiva nunca tinha caminhado. Tá? Sempre ia, não ia. E ela veio fazer o trabalho comigo, e na época eu até brinquei com ela. Falei, gente, você tem tanto conhecimento sobre psicologia, sobre tantas áreas, como eu posso te ajudar? E nós fizemos uma constelação para ela, uma constelação familiar, e nós trabalhamos a vida afetiva. O que é trabalhar a vida afetiva de uma pessoa? Tá? Eu vou lá e coloco todas as pessoas com quem eu me relacionei afetivamente. E eu finalizo com cada uma dessas pessoas. Tá? O Theta Healing faz isso como o divórcio energético. Se você colocar no YouTube divórcio energético Theta Healing, só que você tem que fazer um por um.
Só que quando você faz no Theta Healing, você quebra o vínculo com a pessoa. No meu caso, quando a gente faz a constelação, a gente devolve os modelos de casamento para os pais, pede a permissão para o pai e para a mãe, para você ter uma relação melhor que a deles, se compromete a honrá-los vivendo uma relação melhor, tá? Ou seja, honrá-los vivendo o amor pelo qual eles lutaram para que você tivesse, e a gente finaliza as relações e os padrões de relacionamento que você carregou, para aí sim você poder trabalhar com o seu parceiro atual, tá? Fizemos isso. E aí ela encontrou uma pessoa, ela tá casada hoje, já fazem 10 anos de casamento, e foi muito interessante, porque ela encontrou um homem que ele era delegado, e ela virou para ele e disse assim, era lá bem longe de São Paulo, e ela falou para ele o seguinte: eu só caso com você se você fizer uma constelação com a Regina. Porque ela fazia comigo, né? Senão seria com a Ana, com a Maria, enfim. E ele falou, mas o que é isso? Ela falou assim, se você não fizer uma constelação, nós não vamos conseguir viver. Tá? E aí foi muito interessante, porque ele veio e nós fizemos a constelação dele. Imagina, um delegado 2x2, e ele olhava para mim e dizia assim, eu não acredito em nada disso. Eu falei, não precisa acreditar, o importante é você me deixar trabalhar. E nós fizemos. E realmente eles se casaram. Alguns anos depois, eles começaram a ter muita interferência da família, dos amigos e da família dele. E ela me ligou e me disse, Regina, ela não morava mais aqui. Ela falou, olha, nós precisamos fazer uma constelação, só que eu preciso que ele entenda o que eu falo, porque ele não entende. E daí surgiu a constelação de casal. Como é que é a constelação de casal? A constelação de casal, a constelação individual é eu, o cliente, você, e uma outra consteladora, porque a consteladora vai representar você durante a constelação e eu sou seu grupo, tá certo? A constelação de casal, na verdade, vem só você trabalhar, né? Porque nós também não vamos deixar o outro saber as pessoas com quem, tá? Nós nos relacionamos antes, não precisamos criar problemas na relação. E aí o que nós fazemos na constelação de casal? Na verdade, vem o homem e a mulher. Oi, Marilise. E cada um, tá, vai ter eu e 2 consteladoras. E nós vamos fazer a constelação dos 2 juntos. Então, o primeiro coloca, nós fazemos a leitura do que ele colocou. Aí o outro par ou a parceira coloca, nós fazemos a leitura. E é muito interessante. Porque eu já tive casais que... Eu já tive um casal, 2 na verdade, que eu fui obrigada a olhar e dizer assim, olha, é o seguinte... É proibido se baterem dentro da minha sala, é proibido bater na psicóloga. Eu tive um desses casais que a mulher olhou pra mim e falou assim, eu vou pagar essa constelação e eu vou embora, porque eu estou indo pro advogado assinar minha separação. E eu falei pra ela, querida, você pagou a constelação, você vai fazer, porque abrimos, temos que fechar. E ao término da constelação, nós nos demos conta de que os 2 estavam repetindo processo, tá, dos familiares de separação. Continuam casados, muito bem casados, obrigado. Vivo vendo no Facebook eles em lua de mel, tá? E aí é muito interessante. Por quê? Porque a partir dali o inconsciente dos 2 começam a olhar para a mesma coisa. É muito comum que o casal chegue e a mulher diz para mim, eu estou tentando salvar o casamento e ele não. E quando ela coloca, ela não está olhando para o casamento, ela está olhando para o casamento dos pais. E ele está olhando para o casamento. Então, a constelação de casal, a constelação afetiva, ela foi criada dessa forma. E normalmente o que eu oriento é que a pessoa faça uma constelação primeiro para resolver o seu armário e jogar fora os seus ossos. E aí depois nós vamos trabalhar só a relação e o que se está repetindo. Olha, eu faço constelação há 15 anos. Eu não tenho 5 separações de casais. Aí você vai dizer, tá. Gente, as pessoas não se separam por falta de amor. As pessoas se separam porque nós estamos seguindo os nossos antepassados. Nós nos separamos porque nós não suportamos receber amor. Não é pela falta de amor, é porque nós não suportamos receber amor. Então, quando nós falamos que queremos melhorar nossa vida afetiva, a primeira coisa que nós precisamos é nos permitir receber amor.
Não adianta eu encontrar um homem que me ama profundamente se a minha mãe foi infeliz no casamento e eu não posso ser mais feliz do que ela. Então, eu posso resolver isso como? Eu posso resolver isso, tá? Primeiro, entendendo como eu funciono. Lembra, se eu sou sinestésica, eu sou uma pessoa grudenta, eu adoro beijinho, abracinho, ficar grudadinha. Se eu me envolvo com um homem visual não gosta de muito toque, ele prefere me ver mais distante. Já começamos a briga, se eu não tiver as minhas evidências do que é amor pra mim. Se eu me caso com um homem que é auditivo, a criatura vai querer ficar transando pelo telefone. Eu quero transar com ele pessoalmente. Eu preciso de contato físico. Ele precisa ouvir a minha voz falando o quanto ele é maravilhoso. Coisas básicas. Isso é o básico. Agora nós falamos de uma coisa mais profunda, que é o que ocorre no inconsciente. Normalmente sim, Sâmia. Agressividade, ela é um padrão de família. Por quê? Muitas vezes, o que a agressividade ela traz por trás? Muitas vezes ela traz medo. Eu sou uma pessoa que toda vez que eu tenho muito medo, a minha reação é a agressividade. E hoje, com consciência, quando eu falo para a pessoa, calma, eu estou com medo. Me deixa respirar primeiro, porque eu não sei reagir no medo. Tá? Eu só sei reagir na raiva, foi o que eu aprendi. Eu tenho trabalhado minha raiva há 15 anos. Eu venho de uma família italiana, que a gente lida muito mais facilmente com a raiva ou com a tristeza do que com medo. Então, tudo isso, vocês percebem como nós somos fantasticamente, incrivelmente ricos? E como não é tão simples ter uma fórmula? Então usa isso, coloca um pouquinho mais de sal, um pouquinho menos de sal e funciona. Vocês entendem que quando nós falamos em relacionamento, nós falamos de um trabalho de aprofundamento? Nós falamos de um trabalho de aprimoramento da nossa alma e da alma do outro, da nossa capacidade de olhar para o outro e de assumir quem nós somos. E assumir que, muitas vezes, eu preciso primeiro me perdoar pela minha agressividade, para depois não ter que viver a agressividade com o outro. Então, Sâmia, o medo para cada pessoa, nós vamos conseguir ver através de como a família da pessoa funciona, tá? Porque nós partimos do princípio de que o medo, na verdade, tem que ter uma situação de medo. Lembra que a nossa memória, ela não funciona linearmente. Vou dar um exemplo. Eu tenho os cílios longos, então normalmente quando eu uso óculos aqui. Eu não uso óculos aqui porque sujo o meu óculos. Alguns anos atrás eu estava num atendimento e eu sempre estou usando aqui, ó, por causa dos cílios. E o cliente falou alguma coisa, eu estava anotando e eu fiz esse movimento para ele e falei, eu não entendi. Fiz isso. O meu cliente surtou comigo, surtou. E eu fiquei olhando para ele assim. Aí ele, depois que ele surtou, por que você tá me lendo assim? Eu não vou fazer o que você quer! Gritando. Quando ele parou, eu falei assim, desculpa, o que foi que aconteceu aqui? E ele olhou para mim e falou assim, eu sei que você está me manipulando. Eu disse, eu não estou te manipulando, até agora eu não entendi, me explica o que aconteceu. Eu falei, quem te olhava desse jeito? Quando queria te manipular ou te controlar? E o meu cliente olhou e começou a chorar. E disse para mim, a minha mãe. Eu falei, eu não sou a sua mãe, eu só estou olhando assim porque os meus cílios são muito longos. Vamos trabalhar a relação sua com a sua mãe? E o teu medo de ser manipulado por uma mulher? Porque aqui é um lugar seguro. E foi muito interessante. Porque a partir dali a relação dele com as mulheres mudou. Só que muitas mulheres possivelmente provocaram essa mesma reação nele e nunca se deram conta. Então o medo não é uma coisa tão simples de perceber ou de diagnosticar. Às vezes nós precisamos de prestar atenção nos comportamentos. Gente, nós temos exatamente 55 segundos para terminar a nossa live. Então eu vou terminar antes porque eu prometi que eu nunca mais vou ser expulsa de uma live pelo Instagram. Então assim,
Quero agradecer profundamente a presença de vocês. Espero ter colaborado um pouquinho com a percepção de conhecimento sobre relacionamento. E quem tiver dúvida, deixa aqui ou então nos mande no WhatsApp ou no contato que eu respondo, tá? Um beijo!